Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos falar de uma lição importante que Jesus nos dá. É uma lição de difícil compreensão, mas está nos evangelhos. O que Jesus nos ensina com a história e o ministério de Judas Iscariotes. O que Jesus nos ensina? Qual é a lição que nós temos com as passagens que se referem a Judas Iscariotes? Toda a sua história e o seu final. O que nós temos a aprender? O que Jesus nos ensina? São várias lições, mas vamos pegar apenas um dos principais aspectos. Amém? Amém. Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Evangelho de João 12, versículos 5 e 6. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse dia, por essa palavra. Pedimos a Deus que o Senhor toque o nosso coração para que possamos entender e aplicar na nossa vida. Agradecemos por todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo e que todas possam sentir o toque da sua presença. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar das lições, da lição, de um aspecto da lição que Jesus nos ensina, usando a vida, o ministério de Judas Iscariotes, apenas baseado em passagens bíblicas, sem nos utilizarmos de nenhum tipo de comentário histórico ou de algum estudioso sobre o tema. Apenas as passagens bíblicas para que possamos entender de forma mais natural, mais pura, um dos aspectos das lições que Jesus quer nos ensinar com a história de Judas Iscariotes. Como a Noemi leu o Salmo 41, no versículo 9, é uma profecia. Muitos anos antes mesmo do nascimento de Judas Iscariotes, já havia uma profecia sobre ele, aquele que era o melhor amigo, o amigo mais íntimo, que tanto na profecia diz que tanto tinha confiança, foi aquele que traiu, aquele que levantou o seu calcanhar, não é? No Salmo 41, versículo 9, se vocês tiverem curiosidade de reler com a Noemi, verão que existe uma profecia já muitos anos antes de Judas Iscariotes nascer, que ele trairia Jesus, ele trairia a amizade de Jesus e levantaria contra Jesus o seu calcanhar, quebraria a confiança, não é? Trairia Jesus. Então Judas Iscariotes, antes mesmo do seu nascimento, já existia uma profecia sobre ele. É muito interessante sabermos isso. E Judas era um dos 12 discípulos de Jesus, os principais discípulos. Judas participava das pregações, de todas as atividades que os apóstolos participavam, ele participava. Mas qual era uma característica que Judas tinha? Como a Noemi leu em João 12, nos versículos 5 e 6, Judas era ladrão. Ele tinha o costume de roubar dinheiro da bolsa em que se guardava o dinheiro pertencente a Jesus, aos apóstolos, onde eles se utilizavam para se sustentar, para poder pregar o evangelho, não é? Então eles recebiam ofertas, algumas ofertas, tinham aquele dinheiro, e Judas lançava a mão daquele dinheiro. Ele era um ladrão, ele não roubou uma vez, ele tinha o hábito de roubar, não é? Então nós percebemos que apesar de Judas andar com Jesus, ele escutar as pregações de Jesus, ele até participar de atividades junto com outros apóstolos, ele não era uma pessoa tocada pela palavra. Existe uma passagem em Lucas 22, onde, na verdade em João 13, 10, onde Jesus vai lavar os pés aos discípulos, não é?
E Pedro diz assim, não, mas o senhor não pode me lavar, né? Pedro diz assim para Jesus que Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus diz assim que se ele não lavasse, Pedro não teria parte com ele. E Pedro, sentindo aquilo, diz assim, Senhor, pode me lavar a cabeça? E Jesus diz assim, não, aquele que está limpo necessita apenas de lavar os pés. Vocês estão limpos, mas apenas um não está. Porque Jesus sabia que Judas iria traí-lo, não é? Judas não estava dentro do ministério espiritualmente falando, ele não estava limpo, ele não tinha o coração limpo, ele não havia largado o seu pecado, não é? Ele era ladrão, ele tinha em seu coração um pecado que ele não abandonava. Essa é a lição que nós vamos procurar aprender agora. Por quê? Porque ele fazia parte do ministério de Jesus, ele ouvia as pregações que Jesus fazia, mas ele não largava o seu pecado. Ele abraçava o seu pecado e com o seu pecado ele foi até o fim. Bem, essa vida desse discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, ela tem fim com o seu suicídio, não é? Depois que ele vê que Jesus vai ser crucificado, vai ser morto na cruz, ele tenta devolver o dinheiro que ele recebeu por trair Jesus e, movido de arrependimento, de remorso, ele se mata, não é? Mas por que ele chegou nesse fim? Ele teve esse triste fim, ele teve esse sentimento de autodestruição, ele não conseguiu entender o amor de Jesus, a pregação de Jesus não modificou o seu coração. Nós entendemos que o Evangelho cita que Judas era ladrão exatamente para que nós possamos entender que enquanto nós estamos abraçados, não largamos alguma coisa que nós temos consciência que é pecado, como no caso de Judas, era o caso de ser um ladrão, não é? Quando nós não largamos esse hábito, nós justificamos, nós procuramos justificar perante Deus, perante nós mesmos. Eu sou ladrão, mas eu roubo pouco. Ou qualquer outro pecado que nós cometemos, que apesar de nós conhecermos Jesus, estarmos andando com Ele, mas não abrimos mão desse hábito, esse pecado que está em nosso coração. Não precisa ser roubo, pode ser o pecado da violência, o pecado dos vícios, ou o pecado da mentira, tantos do orgulho, não é? De falar mal dos outros, de destruir vidas, não é? Então é assim, enquanto não largamos o pecado, não procuramos entender que Jesus precisa modificar o nosso coração e que o pecado não pode nos dominar como dominou o coração de Judas, aí sim não temos o problema que Judas teve. Apesar de escutarmos Jesus falar, estarmos cientes das lições bíblicas, pode ser que não estejamos limpos. Por quê? Porque a palavra de Jesus não entra em nosso coração. Em nosso coração reina aquele pecado, aquela disposição contrária às leis de Deus. Nós amamos às vezes mais o pecado do que amamos o próprio Jesus. O que acontece é que também o nosso ministério ele tem problemas, como teve o de Judas. O Judas foi um fim terrível, o suicídio. Muitas vezes podemos ter um ministério realmente com vários problemas, uma vida cristã com vários problemas, porque nos auto-enganamos. Não podemos servir a Jesus e ter um pecado desse no coração, não é? Então, na ceia, diz que enquanto Jesus repartia o pão, o Satanás entrou no coração de Judas e ele foi trair Jesus por 30 moedas. Mas por que ele teve essa disposição de receber o mal em seu coração a ponto de trair Jesus por dinheiro, não é? Porque ele era ladrão, ele amava o dinheiro de forma errada, não é? Porque ele tinha esse pecado nele, né? Essa é a lição que Jesus nos dá. Nós temos que ver a nossa vida e não deixar que nada que seja pecado domine a nossa vida. Não somos perfeitos, mas o pecado não pode nos dominar.
Temos que levar tudo a Jesus, pedir perdão a Ele e ter Jesus em primeiro lugar. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, que aí você vai receber as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você ficar sabendo. E eu creio também que você foi abençoado, como nós fomos. Então eu peço que você dê um like. Amém? E assim, vamos até o próximo vídeo. Lembrando que nós, para podermos crescer espiritualmente, não devemos ter aquele pecado de estimação, né? Que o pessoal comenta. É aquele pecado que você não abre mão, que você tem guardado com você tanto tempo, e a gente não pode ter isso. A gente tem que entregar a nossa vida na mão de Deus e pedir para que Ele venha nos purificar de todo pecado. Amém? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.